Vamos abrir as Bíblias em Êxodo 3. Eu próprio vou abrir a minha, que ainda não é automática. Eu já falei nisto várias vezes. Já partilhei isto muitas vezes, mas nunca é demais. Até porque eu vejo tanta confusão. E eu partilhei hoje no Facebook uma imagem feita ali pela Célia com o versículo um dos versículos do Pai Nosso. Da oração do Pai Nosso, a oração mais poderosa, a fase do universo. Aquela que Jesus nos deixou, que para mim eu chamo-lhe a espinha dorsal da verdadeira comunhão com Deus, de um servo, filho de Deus, um servo vivo, do Deus vivo, não é? E veio logo um senhor, não lhe posso chamar irmão em Cristo, escrever um texto daqueles, sabe, como a espada de Dom Afonso Henriques. Chato e comprido. E ao princípio parecia que estava tudo bem, parecia que estava, porque a pessoa falava: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o nome de Deus é importante, porque isto, porque aquilo. Mas quando ele foca e diz: o nome de Deus é Jeová, eu percebi logo de onde é que aquilo tudo vinha. Deixei aquilo estar um bocadinho e quando me foi possível, porque estava no trabalho, não é? Eu agarrei no telemóvel e escrevi assim um pequeno texto a dizer que o nome do Senhor não é Jeová. O nome do Senhor é Vá. Colocando as vogais que a Septuaginta acrescentou para que o nome se pudesse ser pronunciado. O nome do Senhor é Yahvé. Quando muito. Mas sim, podemos aceitar a transliteração para português, Javé. Não é? Pronto. E ele voltou a replicar com um texto. Agora já não era a espada do Afonso Henriques. Agora já era o florim de um outro fulano qualquer, que ainda era maior. E eu simplesmente voltei a escrever e dei a dica que eu estava a escrever pelos meus dedos, não estava a fazer copy-paste de sites das Testemunhas de Jeová nem da internet. Tanto que ele parou. Nunca mais deu sinal de vida. Porquê? Porque aquilo até estava fora de sítio. Pastor, porquê que está a dizer isto? Olha, porque na vida do crente, tudo o que é automático já não funciona. Por exemplo, às vezes eu combato quando aquelas pessoas dizem logo amém, sem ouvir bem o que é que estão a ouvir, sem entender bem o que estão a ler ou a escrever, ou sem entender bem o contexto. Ainda esta semana, no nosso grupo de WhatsApp, eu também chamei a atenção, porque uma das nossas moças, que é uma bênção, sem maldade, publicou um versículo. O versículo até é bom. Está em João 3, é um versículo maravilhoso. Eu gosto muito, já lá vamos até. É um versículo que eu gosto muito, mas não pode ser retirado de contexto, porque vai enganar e vai induzir as pessoas em erro. Então eu agarrei naquilo, já era tarde, já foi tipo com o olho aberto e outro fechado. Eu agarrei naquele versículo e perguntei: o que é que isto significa para ti? Escreve pelas tuas palavras o que é que este versículo é para ti. Como ela demorou muito a escrever, eu avancei. Então o que é que eu fiz? Eu publiquei o contexto. E quando eu publiquei o contexto, e nós já vamos ver isso daqui a um bocadinho, você vai perceber a diferença que faz ler e ler o contexto em que ele se insere. E como tirá-lo do contexto pode fazer as pessoas ficarem enganadas. É por isso que, quando muitos pregam, por exemplo, sobre a área financeira, e utilizam Malaquias 3.10 e 3.11, isoladamente, eles dizem logo, é uma lei, é um mandamento, e quem não faz, o devorador, a faísca do pastor, vai lá à casa, tumba. Pronto. Mas quando nós vamos ver o contexto de Malaquias 3, vamos ver que Deus estava zangado não só com o povo, mas principalmente com os sacerdotes.
Porque os sacerdotes estavam a trazer à casa do tesouro os cabritos cegos, as ovelhas malhadas, os restos, alguns deles já nados mortos. Nasciam mortos e eles iam a correr levá-los. Para Deus tudo serve. Está lá. Está lá escrito. Mas depois Deus diz assim: eu sou o Senhor, não mudo. E é por causa disso que vocês não são destruídos. No entanto, vocês me roubam nas ofertas e nos dízimos. E dizeis: em que te roubamos? Onde é que eu falhei? A lata que temos de dizer a Deus: não, mas onde é que... Estás a dizer que eu é que estou errado? Estão a perceber? Mas se a gente tirar do contexto, parece que são 2 versículos isolados e é 2 matelões com 2 marretas a bater na cabeça da pessoa. Ou dás o dízimo, ou veio o devorador. Ou dás o dízimo, ou veio o devorador. Há um contexto. Ok? Perceberam? Pronto. Aqui neste caso, eu gosto muito desta passagem. Nós vamos ver aqui uma coisa extraordinária, que é um homem nascido no meio, Êxodo 3, nascido no seio hebraico, numa altura em que o faraó estava amalucado e mandou matar todos os bebés abaixo de 1 ano, por causa de umas tradições e de umas ideias e de umas coisas e de umas histórias, com medo de perder o trono e que aquilo se tornasse realidade. E o que é que Jocabede fez? Escondeu o menino durante 3 meses, porque o menino era formoso. E é aqui que começa toda uma grande história. Ela não guardou o menino porque Deus o tinha escolhido. Ela guardou o menino porque olhou para o bebê e pensou: epá, é mesmo bonito. Não é como aqueles que quando nascem, parece que nascem todos. E as mães vêm: não é bonito? E nós: é lindo. É muito bonito. Não estás a olhar, não, eu estou a interiorizar. É lindo, o seu filho é lindo. Claro que os nossos filhos são lindos, os nossos sobrinhos são lindos. Os nossos netos são lindos. Eles serão sempre os mais lindos do mundo. Certo? Verdade ou mentira? Pronto, ainda bem que vocês concordam comigo. Mas este era mesmo belo, diz que era formoso. E guardou durante 3 meses até que não pôde mais, por causa do choro. E porque eles, de certeza, que tinham que continuar a fazer os tijolos, tinham que trabalhar, o bebê ficava com quem? Tinha ficado com Miriam, que era uma menina. Já viu o que era uma criança cuidar de um bebê? A responsabilidade. Aquela mãe devia estar a trabalhar com o coração nas mãos. O que é que ela decidiu? Fazer uma arca, betumá-la e pensou: olha, o Senhor faz dele o que tu quiseres. Esta vez faz-me lembrar tanto a nossa história, tanto a nossa vida. Passamos uma vida inteira a desejar uma coisa, a desejar algo. E quando temos um episódio na nossa vida que nos permite ou que nos impede de continuar a ter ou de continuar a fazer isso. E sabe, por vezes Deus permite que isso aconteça para ver se somos capazes de fazer o mesmo que Abraão. Dá-me o teu filho. E ele: está bem, é teu. Apesar de Abraão ter entendido mal, já ia com a katana para não é? Fazer ali. Meteu o menino no cesto e meteu-o no Nilo. E pediu à Miriam: vai andando pelos juncos a ver se consegues ver para onde é que o cesto vai, onde é que o Senhor o vai levar. Aquela mulher fez aquilo, é um paradoxo, porque ela fez aquilo que nenhum de nós imaginaria fazer, mas fez eu sei que é outra vez um paradoxo, fez uma coisa em confiança em Deus. Ela podia ter pedido: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o menino chora, mas ninguém vai ouvir. Deus não era poderoso para fazer os vizinhos surdos, para ninguém ouvir a criança? Afinal de contas, se calhar à volta todos perderam o seu filho primogênito.
Vocês estão a entender ou não? Poderia gerar aquele ciúme, aquela inveja. Então, mas eu perdi o bebê e esta tem o bebê. Muitas das vezes o desespero faz-nos tomar decisões erradas. Mas graças a Deus que Paulo nos ensina que o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância. Aquele momento de ignorância da decisão errada, o Senhor não leva em conta e por isso mesmo, quando nós temos é que nos arrepender. Quando nos arrependemos, Ele reverte a situação para o bem. E foi isso que Ele fez. Conduziu aquele cesto aonde? Ao palácio do faraó. Quem é que estava a tomar o banho da primavera? A escovar as costas? A irmã do faraó, que fica com o menino. E educa-o e fala-o crescer na doutrina egípcia, com os deuses egípcios, mas com a sabedoria egípcia, com o conhecimento, com uma visão bem aberta do mundo. Ok? E este homem, aos 40 anos, era um príncipe, era adorado por todos. Inclusivamente, era mais considerado como possivelmente o futuro faraó do que o próprio filho do faraó. Já pensou? Mas esse não era o plano de Deus. E por isso um dia ele veio a saber a verdade. E ele tomou uma decisão que nenhum de nós aqui tomaria, e você não diga que tomaria, porque eu sei que você não tomaria. Largar o conforto do palácio, renunciar à sabedoria, renunciar à cidadania egípcia, renunciar a tudo, inclusivamente à possibilidade de um dia vir a ser faraó, para abraçar a sua própria identidade. Obrigado, é isso mesmo. Não, é hebraico que eu sou, é isso que eu tenho que ser. Tenho que ir fazer tijolos, eu vou fazer tijolos com os meus. Eu tenho que sofrer, eu vou sofrer. Que engraçado, não foi o que Jesus fez por nós? Não é o que nós fazemos por Jesus também? À sexta-feira não posso ir ao cinema, tenho que ir à igreja, eu vou à igreja. E não é para mim não é um frete. Se fosse um frete, eu não vinha direto do trabalho para aqui. Nunca janto antes das reuniões. E nunca é um frete. Às vezes estou bem doente, cheio de febre, cansado, como eu costumo dizer, com os olhos ao peito, não é? E eu venho prazerosamente para a casa do Senhor, porque eu amo esta casa, eu amo este povo. O que é que o Senhor fez? Ainda não satisfeito, e aqui vemos um paralelo com Jesus, diz Isaías 53, não satisfeito, fê-lo enfermar. Estou-me a lembrar deste versículo do capítulo 53. O Senhor, parece que Deus é mau, mas não, há um propósito. Há um propósito em todas as coisas. E este propósito de o fazer enfrentar uma situação difícil ao ponto de ele matar o egípcio para defender um dos dele, enterrá-lo na areia e pensa, sabe, ninguém viu. Ele aprendeu o primeiro segredo da vida. Há sempre alguém a ver. E a prova disso é que no dia a seguir ele foi separar dois hebraicos que estavam a discutir e eles disseram assim, quem é que te fez a ti por juiz? De nós. De nós. Tu que mataste o egípcio ontem, quem é que tu pensas que és? E ele pensou, lá, espera aí, toda a gente já sabe. E eu imagino como é que Moisés se sentiu na altura. Então, espera aí, mas eu deixei tudo por eles. Eu deixei tudo o que eu tinha, que eu era, que eu pensava que era, o que eu representava, para me juntar a eles. E eles tratam-me assim. Rejeitado entre os homens, o paralelo com Isaías 53. Rejeitado entre os homens. Olhavam para ele e viravam o rosto, como de quem não viam beleza alguma nele. E eu vejo tanto estes paralelismos, estas coisas. Ok, pastor, então, mas Moisés não é o Messias, mas foi o libertador.
foi aquele que o Senhor se usou para libertar o povo da escravidão e daquilo que o Egito representava. Sim, porque o Egito não representava só a escravidão. O Egito representa o comodismo. Eu estou bem aqui. Ok, eu passo 12 horas a fazer tijolos, com os pés dentro da lama, mas a lama até faz bem à pele. E eles deixam-nos fazer hortas ao fim de semana e dá para ir à igreja na mesma. Está tudo bem. Ok, pastor, eu sei que é um trabalho por turnos, mas eu recebo o dinheiro dos turnos. Bling, bling, pastor. Mas quantas noites faz por semana? Faço 3. E você tem quantos anos mesmo? Quando chegamos aos 50, a gente fala o que é que lhe custa fazer noites. O que aconteceu? Foi acusado. Foi. Pelos próprios. Com medo que aquilo se espalhasse, fugiu. Deus agrada-se daqueles que fogem do confronto? Não. No entanto, não o abandonou. Esteve com ele. E ele foi parar ao deserto. E no deserto, entrou dentro de uma loja de roupa, como toda a gente sabe, que no deserto há montes de lojas de roupa, não é? Não? E há o Starbucks também, não é? Onde se bebe os cafés, aqueles cafés grandes. Olha, é uma aguinha fresquinha. Uma aguinha de coco. E apaixonou-se pela moça, casou com ela, cuidou dos negócios do sogro. O sogro foi o primeiro a falar-lhe de quem é que era verdadeiramente esse Deus dos Hebreus. Ele esteve com eles, mas nunca conheceu o Deus dos Hebreus. Entra aquela premissa que eu falo tantas vezes, não é, António? Por mais que eu entre numa garagem, eu nunca serei um carro. Quer dizer que por mesmo que eu entre todos os domingos na igreja, isso não vai fazer nunca de mim um filho de Deus. Nem me vai fazer conhecê-lo. 40 anos depois de fugir do Egito, em que já tinha desaprendido, não digo a língua, mas o raciocínio, se calhar, ele já não sabia calcular bem as arestas das pirâmides. E se calhar, olhando para as estrelas, ele sabia reconhecer a Ursa Menor, a Ursa Maior e o que é aquilo? Eu já não lembro daquela. Como é que ela se chamava? Confusão. Até porque ele já tinha 80 anos. Pastava ovelhas, passava o dia todo na montanha. Monte Horebe. É um monte estranho, sabe? Que de um lado tem um nome, que é Horebe, do outro tem outro nome, que é o Monte Sinai. E ele ia numa zona que parece um planalto. No fundo é um planalto, mas é assim a subir. Uma meseta, mas a subir. Que dá acesso à montanha. E é aí que eles pastavam. Porque o deserto não tem erva. Não sei se os seus desertos têm erva. Os normais não têm. E onde é que se pastam as cabras no deserto? Tem que ser ou nos oásis, ou nas montanhas, onde há umas coisitas para comer. E no meio de um daqueles dias, ele viu uma sarça ardente. Viu uma árvore que por si já é fraca, fininha, sem folhas, de madeira muito seca, toda torcida, e viu-a arder, e ele olhou, e a Bíblia descreve que ele, vou-me virar e vou olhar e vou contemplar, porque isto é uma coisa extraordinária. Porque ela ardia, mas não se consumia. Ele não via a chama a queimar. Ele não via o fogo a consumir, a transformar em carvão, não via as coisas a cair. E quando ele decide finalmente olhar para conhecer o que é que se estava a passar, porque no fundo, o que diz aqui, quer ver, versículo 3, Êxodo 3:3, e disse Moisés, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Claro que nós falamos todos assim, não é? Estamos a passear o cão ou o gato,
Não se esteja a rir, porque nós temos um irmão que tem montes de gatos e passeia aos gatos. Olha, eu vou passear a minha faísca e ver uma sarça arder e agora dizer assim, epá, é impressionante, agora vou-me virar para ali e vou... Não. Porquê é que está descrito assim? Porque é uma forma literária de dizer que ele fez isto. O quê? Este gesto de espanto. Como é que é possível? Está a entender? Como é que aquilo está a arder e não se consome? Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou. Deus não lhe disse assim, Moisés. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui, estou aqui. E o Senhor disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E depois, o que é que Deus lhe disse? Vá, conta-me lá, o que estás aqui a fazer? Foi isso ou não? Não, porque isso é o que se faz a quem se conhece. Eu quando conheço uma pessoa, e a pessoa pergunta, então, pastor, está tudo bem consigo? E eu, está tudo bem, e consigo, está tudo bem. Deus conhecia Moisés desde o nascimento, desde que ele estava no ventre de Jocabed. Então o que é que estava a falhar ali? Era ele que não conhecia a Deus. Ele não podia perguntar. Então Deus, estás por aqui? Estás a fazer turismo? Vieste visitar aqui o deserto do Sinai? Não. E por isso mesmo você vai perceber que não há um diálogo. Inicialmente há um monólogo de Deus para ele. Bruto, agressivo, frio, direto. Frio não, porque Deus não é frio, mas direto, objetivo. Veja. Não te chegues para cá, versículo 5. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Porquê? Porque a mãe sempre lhe disse. E aquelas palavras deviam de ecoar. Ninguém verá o rosto do Senhor e viverá. Cuidado, filho. Não vais tu andar na rua. Ou seja, ele apenas fez uma coisa normal. Ele não fez em temor. Não, ele não pode temer a quem não conhece. Vocês entendem isto? Obrigado, Emanuel. E disse o Senhor, ou seja, enquanto ele tapou a cara, assim tipo, vá, o Senhor continuou a falar. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Este conheci está relacionado com intimidade. É uma palavra que é utilizada para descrever o ato sexual, inclusive na Bíblia. Deus está a dizer, conheci, senti em mim as dores deles. Ouvi o clamor e o peso dos corações deles. É um conhecimento intrínseco, poderoso, profundo, que nos assola o coração. É que sabe aquela sensação quando estamos angustiados, parece que temos uma mão a apertar-nos o coração. Não é a apertar, é o Senhor que nos está a sustentar o coração. Pastor, mas parece que estou aflito. Não, o Senhor está ali a dizer, calma, sossega, confia em mim. Portanto, desci, versículo 8, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu, e se houver mais algum eu, a gente acrescenta aqui também. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, para aqui. 4 versículos seguidos de um discurso de Deus direto, objetivo, forte para um homem que está a ver uma árvore a arder e que não se consome, ouvir uma voz que está a abraçá-lo, está a dominá-lo completamente, numa terra que é santa, e ele próprio sabe que está num sítio que não pode pensar coisas erradas. Provavelmente, desculpa a minha expressão, borradinho de medo. O que é que me vai acontecer? E quando Deus fala nas dores do povo e no trabalho e no excesso dos egípcios, você não vê aqui um versículo pelo meio a dizer: sim, Senhor, é verdade que eu também estou lá com eles. Eu larguei tudo. Não. Deus nem o deixou falar. Porque ele ainda não tinha conquistado a amizade de Deus. Veja a resposta de Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Logo eu, que matei um egípcio. Lá atrás da cabeça dele. Sabe aquela parte de trás que nós todos temos, chamada nuca? Quando ele está a dizer esta frase, ele está cá a dizer atrás: eu que matei o egípcio. Oh, aleluia. E Deus disse: certamente eu serei contigo. E isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu falei, eu farei. É como se Deus estivesse a dizer: tão certo como eu vivo. Das expressões mais lindas que eu conheço de Deus, quando Ele diz: tão certo como eu vivo. Aleluia. Oh! Tão certo como eu vivo. Eu serei contigo e isto será por sinal. Quando vocês saírem do Egito, vocês vêm aqui para me servir. Então disse Moisés a Deus. Moisés ainda não estava com o chip. Ainda estava a fazer formato C2 pontos. Estava ainda a formatar aquilo tudo. Eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhes disseram: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Estás a falar de quem? Que lhes direi? Vocês nunca estranharam esta pergunta? Afinal de contas, ele estava habituado a uma mitologia com uns 20 deuses. Ele queria saber qual era o nome dele para ele dizer: olha, quem me mandou foi o Osíris, olha, quem me mandou foi o Ra, o Ré, o Pi, o Mimi, o Momó. Assim como Abraão estava habituado a um Deus sanguinário, quando Deus lhe disse: dá-me o teu filho, o que é que ele pensou? Vou fazer carne picada dele. Vocês entendem o porquê, ouça bem, o porquê de muitas das vezes a palavra de Deus ser mal interpretada? Porque eu interpreto com o meu contexto. E ele interpretou com o contexto dele, apesar de terem passado 40 anos. E do sogro, de vez em quando, que era sacerdote, de vez em quando dava-lhe a palavra sobre o Senhor. O que é que estava lá enraizado? Ao fim de 40 anos, veja bem, ainda lá estava enraizado: os deuses do Egito. Oh pastor, então mas... e Deus vai escolher este homem para ir libertar o povo? Ele é a pessoa certa. Ele tem que conhecer o que está morto para poder trazer à vida o que o Senhor quer vivificar. Ele tinha que conhecer intimamente o que estava morto para poder trazer à vida aquilo que o Senhor queria vivificar. Não pode enfrentar as circunstâncias quem não sabe os nomes dos bois. Ou você pensa que ele, quando espetou a vara no Nilo, ele não sabia o que estava a fazer? Ele sabia o que é que estava a fazer. E aquilo transformar-se em sangue, para ele foi a coisa mais normal.
Porque o João Ferreira normalmente traduz como pragas. Para mim são 10 manifestações do poder de Deus. Ele próprio soube o que é que Deus estava a fazer. Ele entendeu perfeitamente. Então esta pergunta, que direi? Qual é o teu nome? José Francisco da Silva? Não. Qual é o teu nome? Que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: espera. Esta é a versão João Viegas, está bem? Espera. Diz antes assim aos meus filhos: eu sou, me enviou. O verbo ser no hebraico não tem passado, não tem futuro. Só tem presente, que é onde Deus vive. Deus não foi um grande Deus, mas ele está velhinho e pronto. Não. Ele quando for grande vai ser um grande Deus. Não, ele já é grande. Ele é. Ele não foi nem será, ele é. Por isso, quando a gente diz que ele é o alfa e é o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, eu estou a dizer que ele é, em todas as fases temporais, em todos os modos verbais, em todas as possibilidades do universo, viagens no tempo, para o passado e para o futuro, ele esteve, está e sempre estará em todo lado. E é o único. E não há ninguém como ele. Por isso, ele afirmar: eu sou, me enviou. Eu, se fosse São Moisés, eu ficava: eu sou. Bem, eu espero que eles saibam o que é que isto quer dizer. Eu sou, me enviou. Só o cocuruto. É que a conversa não parou aqui. Porque Deus quis falar mais com ele. Olha aqui. Versículo 15. Disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Vai. É aqui que eu vejo o paternalismo de Deus connosco, como um pai. Ele não disse só: vai e faz. Não, ele disse assim: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Olha, se ele chegasse lá e dissesse assim: irmãos anciãos, eu vi uma sarça arder que me disse para fazer isto. Eles diziam logo: vai de volta e come menos queijo à noite, que é para ter menos essas coisas. Isso é muita. E para de fumar fuminhos para rir, porque tu estás nesse estado todo. Mas quando ele diz: o Senhor me apareceu, e se calhar mais tarde contou-lhes: o Senhor apareceu-me como uma sarça ardente. Já o coração estava aberto para receber a sabedoria de um pai que ensina o filho a fazer. Não faças assim, faz assim. Tão bom, tão bom. Pastor, o que é que isto tem a ver com o nome dele? Isto é a identidade dele. Eu sou. O que é que ele é? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus dos meus pais. Então ele é meu pai. Ele é o irmão, ele é a mãe, ele é o tio, ele é o meu melhor amigo. Não é? Ele vive na nossa casa. Pastor, perguntou-me assim minha irmã: eu não percebo porque é que Deus me acorda às 3 da manhã para falar comigo. Porque é que... Então ele vive na sua casa, ele acorda à hora que ele quiser. Somos nós que precisamos, sempre. Mas ele também tem vontade. Portanto, eu disse, versículo 17: eu far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu, Amorreu, Ferzeu, Heveu, Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Segunda vez que ele repete isto. Isto quer dizer que vem dele, não é invenção dos homens, nem foi uma boa ideia. Como é que eu vou chamar a terra para onde a gente vai? Terra do mana leite e mel. Epá, boa.
fica ali um letreiro à maneira. Não, foi Deus que disse, mana leite e mel. Quer dizer que é uma coisa que nutre e é doce. Oh! Uma terra onde há muitos bolos reis. Que nascem assim numas árvores. Oh. Ouvirão a tua voz. E ouvirão a tua voz. E irás. Tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. E dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Impressionante. Como quem diz, não vais contar o plano todo, vais só dizer que queres levar o povo para ir sacrificar 3 dias de caminho. Estratégia. Ainda há alguém que se ofende por eu dizer que Deus nos dá estratégia. Deus dá-nos estratégia. Deus põe as palavras certas na nossa boca e diz-nos, vais falar assim, assim e assim. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Viu? Maravilhas. Não são pragas. Oh, pastor, mas porquê é que a gente chama pragas? Porque ninguém gosta de ter sapos a saltar na sopa. Não é? Nem gafanhotos a comer-nos a roupa do estendal. Mas não eram pragas. Ai, Deus não estava a castigar o povo do Egito. Não. Deus estava a castigar os deuses do Egito. Mas o povo sofreu porque criam nesses deuses. Amavam e acreditavam nesses deuses. E Deus quis-lhes mostrar que Ele era maior do que isso. Quando Moisés espetou a vara na terra e aquilo transformou-se em pó, em piolhos. Já pensou nisso? Nem eu. Só não tenho comichão porque está lavadinho e cortadinho e está bonito. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e de ouro e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Isto depois aqui te aparece uma coisa, vão roubar o Egito. Não. Eles próprios vão ter vontade de dar ofertas para evitar que as pragas continuassem. Ou as maravilhas do Senhor. O que é que os filisteus fizeram? Entregaram a arca num carro de bois novo, mas meteram lá o quê? Ouro, prata, os frúnculos feitos em ouro. Para quê? Para aplacar a ira do Senhor. Será que aplacou? Aplacou porque eles entregaram a arca, não era pelo ouro. Mas a maneira, o contexto deles, vocês estão a entender? Então respondeu Moisés, capítulo 4, e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, o que é isso que tens na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Olha, até eu. Moisés e o João Viegas fugiam dela. A única pessoa que não fugia dela era a pastora ninja, que ia buscar a enxada para a matar. Isso digo já, minha mãe é... Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem,
nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro. E porquê? Porque pôr a mão no peito significa obediência. Se atiramos, estamos em desobediência, ficamos leprosos. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, ele já estava convencido, só com a cena da cobra. Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, nem de há 40 anos atrás. Sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Veja, você pode não acreditar nisto, mas Deus precisou de lhe dar a palavra. Deus precisou de lhe dar ali naquele bocadinho, que a gente não sabe quanto tempo foi ao todo. O curso de novos convertidos, o curso básico, o curso complementar, o curso de diáconos. Levantou a primeira presbítero, levantou-o a pastor. Ainda ele estava a pôr as fitas do pastor, já Deus estava a levantá-lo a bispo. Estou a brincar. É só para você. Não lhe deu nada, deu-lhe a palavra. E deu-lhe amor. Deu-lhe o carinho de um pai. Vais fazer assim. Mas eu não sei fazer. Vá lá, o pai vai contigo. Não é assim que a gente faz. E o que é que ele disse? Eu serei contigo. Eu irei contigo. Se você for a ler, ele diz assim, o Senhor diz assim a Moisés, logo no princípio, quer ver? Versículo 8. Portanto, eu desci para livrá-lo. Deus desceu e disse, eu saí do trono e vim aqui e vou contigo para livrar o povo do Egito. Eu desci. Quer dizer, o Senhor estava disponível para estar com ele. Mas quis usar dele também. Ai, aleluia. Não sou eu o Senhor, versículo 12. Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Tipo, eis-me aqui, mas envia o que o Zé Manel. E então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Não é engraçado? Temos sempre que experimentar a ira de Deus. Entregamos a vida a Jesus, começamos a servir a Deus, amamos a Jesus, ouvimos a palavra, enchemos o coração com a palavra e ficamos a ser transformados. Uau, pastor, estou tão abençoado, eu amo a minha igreja, eu amo o meu povo, eu amo os irmãos. Queremos beijinhos e abraços, andamos numa loucura, nem tocamos com os pés no chão. E depois há um dia, por tanto amor, com tanto desejo, com tanto carinho, fazemos uma asneira e o Senhor acende a sua ira e mesmo assim continuamos a amar porque aprendemos que a ira faz parte do amor de Deus. Obrigado por não concordarem, que era mesmo isso que eu estava à espera. Mas a ira faz parte do amor de Deus. Só quem é mãe, só quem é pai, pode compreender mesmo isto que eu estou a dizer. Porque nós corrigimos os nossos e até dizemos a frase que aqui a minha mãe dizia muitas vezes, isto é mais a mim do que a ti. E castigar, não vais, não querias, mas não vais ter. E dói-lhes que se calhar já tinham comprado, estava guardado, estava escondido. E dói, porquê? Porque têm prazer em dar, em fazer, em deixar ir, em fazer participar, em estar presente. Mas para nos ensinar, nos educar, para nos livrar a alma do inferno. Quantas vezes não tem que ser uma decisão assim difícil destas? E aqui o Senhor diz, olha, está a ver? Acendeu-se a ira do Senhor. Já pensou? E disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração.
Tu lhe falarás a ele e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. E olhe que a palavra Deus aqui não está com letra pequena. É como se Deus lhe dissesse assim, vamos pôr isto no português corrente, eu vou-me apoderar de ti, eu vou tomar conta do teu corpo e da tua boca e da tua mente, eu falarei por ti com ousadia e poder, e falarei a ele, e ele falará ao faraó. Mas se você for a ler, Arão nunca dirigiu a palavra ao faraó. Nunca. Foi sempre Moisés. Sempre Moisés que falou. E quando falou sempre à distância, e sempre... A distância não era dos 2 metros, nem nada disso, nem máscara, nada. Era a distância, mas era o distanciamento. Tipo, tu estás aí, eu estou aqui, mas eu estou a servir a um maior que tu. Falava sempre com frieza e arrogância. Não era com desprezo, era com frieza e arrogância, com objetividade. Não se punha com conversas do vá lá, deixa lá. Olha, que Deus Nosso Senhor pois zanga-se muito contigo. Moisés nunca falou assim com o faraó. Verdade ou mentira? E porquê é que nós falamos assim com tantos que andam à nossa volta só para nos fazer ferir, só para nos magoar? Muitas das vezes temos que falar com ousadia e poder. Olha, sabes o que é que diz a palavra de Deus? Assustaram-se? Eu não. Já estou habituado. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. E então foi-se Moisés. E já não teve coragem de dizer que não e nem que sim. Deus teve resposta para ele. Mas atenção. Olhe bem o que é que acontece a seguir. Foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei os meus irmãos que estão no Egito, os meus irmãos. Eu já sou da família outra vez. Tive 40 anos fora da família. Já sou da família outra vez. Ele já é o meu pai outra vez. Este sentido de paternalidade que nunca se viu no Velho Testamento está presente em todo o Velho Testamento. Porque Deus não era assim tão distante do povo, nem dos seus servos. Faz-se passar essa ideia que é para as pessoas viverem no medo. Mas nem sequer Deus quis viver, ou quis que o povo vivesse à ordem do medo. Tanto que Deus dava a lei e dizia, agora está nas vossas mãos. Para ver se voltarei, tornarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. O sacerdote sabia. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Trouxe paz ao coração dele 2 vezes. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E o Senhor continuou a falar com ele durante todo o caminho. E você não acha isto extraordinário? O caminho até ao Egito, quando ele chegou ao local, já aquele homem não era o mesmo que falara no Monte Horebe. Já aquele homem estava totalmente transformado pelo eu sou o que sou. Pastor, porquê que Deus disse que se apresentava como eu sou o que sou? Porque o nome do Senhor, conhecido entre os judeus como o tetagrama, 4 letras, 4 consoantes, e traduzindo para português é YH, WH, isto incluindo as letras estrangeiras, não é? Hoje já estão todas incluídas. E não tem pronunciação. Olha o que... Oh Senhor...
nós te adoramos não. Mas se você reparar, a melhor forma de pronunciar este nome é ou e já reparou que não foge do que está ali? Ele soprou nas nossas narinas para nos dar. E nós também precisamos dele para respirar. Portanto, para dentro ou para fora. Desculpem. Mas vejam, o som começa com o Y. O V está presente. O H dá aquela entoação. Oh pastor, mas isto... Irmãos anciãos do Egito me enviou. E ele, quem? Quem é que te enviou? Diz lá, diz-me uma vez por todas. Já pensou? Por isso o Senhor lhe disse, diz-lhes apenas, o eu sou, o grande eu sou, te enviou. A Septuaginta, quando foi a traduzir o nome, achou que Moisés tinha cometido um erro. Porque os primeiros 5 livros do Velho Testamento foram escritos por Moisés, o Pentateuco. Vocês sabem quais são, não é? Gênesis, 1 de Pedro, Colossenses, não? Nunca vos apanho. Nunca vos apanho distraídos. E, principalmente em Gênesis e Êxodo, o nome do Senhor é referido muitas vezes. E é referido só com as 4 letras, o chamado tetagrama. Então acharam que ele ou não tinha percebido bem o nome, ou que era um erro, ou um erro de escrita. E tiveram muito tempo a discutir sobre isto, porque o nome, como era impronunciável, como é que haviam de fazer? E então, tornou-se comum, entre todos, os 70, pensaram em acrescentar umas vogais para que o nome pudesse ser pronunciável com maior facilidade. E é daí que vem o Yahvé. Sem adulterar muito o nome, se você for a ver, acrescentaram apenas 2 vogais, o A e o E. Yahvé. O Y já lá estava, não é? Quando traduziram a Bíblia para o latim, passou a ser Jeová, e depois do latim para português, Jeová. Então, quando alguém lhe disser assim que o nome do Senhor é Jeová, não é. E foi isso que eu disse hoje de tarde. Porque isso, para mim, retira-lhe toda a identidade dele. O nome do Senhor é aquele que é. Yahvé. Não era, não será, é aquele que é. E o nome original, daquelas 4 letras, o tetagrama, desculpem, significa sopro de vida. Ele é a vida. E de facto, se você for a ver, Jesus, que é Jesus, leva apenas só mais uma vogal, que é o U. Disse assim em João 14,6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele falou no Espírito, ele falou no Pai e ele falou na palavra que é Ele. Eu sou o caminho, ou seja, Ele é o Deus triuno aqui na Terra. E foi aí que eu sei que eu fiz com que aquele senhor desaparecesse dos comentários assim que eu mencionei o Deus triuno. E eu fiz de propósito, eu assumo. O Deus triuno, mas real, maravilhoso, tremendo, que com o seu próprio nome nos tem dado a sua identidade, aquele que é verdadeiro, único, fiel, confiável, fiável, infalível, indestrutível, incomparável. E todos os adjetivos que vocês puderem lembrar.
Amém? Amém? Vamos a João 3 para terminar. Meu Deus. Desculpem. Dê-me ali a água, se faz favor. Está frio. Mas está bom. Mais ou menos. Obrigado. Já está melhor. Também quer um bocadinho de água. Não, está boa. Se quiser eu dou. Está tão maluco. João 3. Ora, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque nós vamos ver uma coisa extraordinária feita e dita por Jesus a Nicodemos. O versículo que publicaram no nosso grupo do WhatsApp, não sei se alguns de vocês acompanharam, é o versículo 6, que diz assim: o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, este é um versículo que é usado por alguns para justificar porque é que saltitão de igreja em igreja. Porque a Bíblia diz que o Espírito, até alguns que adultério dizem que o Espírito sopra e hoje estamos aqui e amanhã estamos ali. Só que não é nada disso. O contexto é outro, tem a ver com o novo nascimento. Tem a ver com nós entregarmos a vida a Jesus e o recebermos. Não basta entregar a vida a Jesus, é preciso recebê-lo. Eu que estou à porta e bato. Não foi o que Jesus disse? E aquele que abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com ele e nele farei morada. Então eu entrego-lhe a minha vida. Eu entrego-lhe tudo o que eu sou. Porque, como vocês sabem, melhor do que eu, ninguém entra no reino dos céus com lastro, nem com bens. A porta é estreita. Nem os anéis. Nem os piercings. Nada, nem os brincos. Não vai nada. Quando chegarmos à porta estreita e quisermos entrar, aquilo vai ficar tudo cá fora. Portanto, entregamos-lhe tudo. E depois dizemos agora: vem e faz morada na minha vida. E ele vem com tudo novamente para nos devolver, mas já noutro contexto. Não é incrível? Havia um lavrador. Quem é que conhece esta história já? Pois. Eu conto esta história tantas vezes. Havia um lavrador que tinha um cavalo. Era um puro sangue. Valia uns 200.000 euros. Uma coisa assim. O homem amava aquele cavalo. Eu acho que ele amava o cavalo mais do que a mulher e os filhos. Vamos passear, não posso, tenho que escovar o cavalo. Tens que levar os meninos à escola. Não posso, que eu tenho que ir dar de comer ao cavalo. Não sei o quê. E o homem passava o tempo todo no cavalo. Mas também tinha os campos. E tinha os porcos e as galinhas. E tinha tudo o que a quinta incluía. Mas ele gastava a esmagadora maioria do tempo dele, inclusive às vezes à noite, o tempo todo dele com aquele cavalo. E ao domingo, quando ia à igreja, era o único que não estava batizado no Espírito Santo.
Na igreja toda a gente orava em línguas, toda a gente era usada por Deus, todos eles tinham a plenitude do Espírito, e ele era o único, e ele passava a reunião toda: Senhor, eu quero tanto ter o batismo do Espírito Santo, eu quero ser batizado por fogo, eu quero receber a plenitude do Espírito, derrama sobre mim, Senhor. E o pastor impôs-lhe as mãos, orou com ele, sei lá o que é que eles fizeram juntos, tanta coisa, e nada acontecia. Até que um dia estavam todos a adorar a Deus, e Deus deve ter tocado no coração daquele agricultor, e de repente no meio da igreja ouviu-se uma frase assim, um grito assim: pronto, até o cavalo eu te dou. E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre aquele homem. Aquele homem foi batizado no Espírito Santo. O homem esteve horas a orar em línguas e a profetizar. Fez coisas extraordinárias em nome de Jesus. Porque finalmente no coração dele, ele libertou aquilo que poderia ocupar o trono da vida dele. Tudo que ocupa o trono da nossa vida vai nos sempre impedir de ter a plenitude de Deus. Nicodemos era um sumo sacerdote, um conhecedor da lei. Estava sempre no rol dos votos para ver quem era o sumo sacerdote daquele ano. Naquele ano era Caifás. Ele estava, como se costuma dizer, à espera, não é? Mas fazia parte do Sinédrio. E um dia, se calhar cansado daqueles costumes de ler a Bíblia com o ponteiro, vestir uma luva porque não se podia tocar na Bíblia. Oh, pastor, mas eu não vejo mal nisso porque é o temor ao Senhor. O temor não se vê pelas atitudes. O temor vê-se pelo coração. Porque eu posso querer demonstrar que tenho muito temor ao Senhor e ando em bicos de peso e falo assim, aleluia. E depois sou um espancador em casa. Sou um mentiroso no trabalho. Vocês estão a entender? Prometo a Deus e nunca cumpro. E ninguém sabe, porque só entre mim e Deus. E você não me julgue. Olho por olho, dente por dente. Era assim que era a lei. E um dia, este homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus. Oh, pastor, mas foi de noite. Foi de noite porque ele ainda... Havia ali uma dúvida se seria ou não o verdadeiro Messias. Então, para que ninguém o acusasse, para que ninguém fizesse nada. E sabe que... Olhe lá para mim, agora um bocadinho. Quando nós começamos a ter assim uma vontade de ouvir a palavra, has de vir quando alguém diz assim, has de vir à minha igreja. Ao princípio a pessoa diz assim, sim, um dia eu vou. Um destes domingos. Quantas vezes eu já ouvi esta frase, esta resposta? Olha, mas eu vou-te passar o canal de YouTube do pastor. Ele é porreiro, ele não usa gravata. E vais ouvindo, pode ser que a palavra entre no teu coração. E ouvimos um vídeo e pensamos, espera aí, ele é diferente. E ouvimos 2, ouvimos 3. Epá, eu já não cantava este hino há 20 anos. É que ele vai buscar estas coisas. Este homem não existe. E começa a ganhar aquele desejo. Ele não é como os outros. Não, eu quero lá ir. Quero ir ouvir a palavra de Deus falada por aquele homem. E Nicodemos foi. Mas ainda vai, sabe, entrou e olhou, tipo, deixa-me cá ver se estão a olhar para mim. Não, não estão. Irmãos, estão à vontade. Sim, à vontade, mas não é à vontadinha, não é? Amém? O pastor diz uma piada e a gente fica tipo, será que eu posso rir? Não é bocado. Diga a segunda, diga a terceira, começamos a rir. Não, eles estão-se todos a rir também. Ou são todos malucos, ou eu estou no sítio certo. Nicodemos pensou e sentiu-se da mesma maneira. Foi de noite ter com Jesus e perguntou-lhe,
Vamos ler juntos, que isto tem que ser juntos. Rabi, me tratou logo por pastor. Versículo 2. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Mostre-me lá a versão dessa Bíblia, irmã Ana. Mostre lá. João, mas é a nova NVI. Eu depois já lhe vejo. João capítulo 3. Isso deve ser o português corrente, por isso é que não consegue. O português moderno, por isso é que não consegue. Mas não faz mal. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Tratou logo por pastor. Sabemos que és mestre, sabes o que é que estás a falar. Vens de Deus porque há milagres. A palavra é acompanhada de resultados. A fé não é morta. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, tão engraçado, todas as respostas que Jesus dá a Nicodemos é, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora diga-me lá honestamente, não é uma conversa de bota que não bate com a perdigota? Então um elogia e diz, Rabi, bem sabemos que és mestre e que tens que vir de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. E Jesus foi logo, na verdade te digo, que se não nasceres de novo não podes ver o reino dos céus. E ele, ei, como é que sabias que eu ia te perguntar isso? Ei, eu sei tudo. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer na carne, tanto que não se for formado o Espírito nem a alma, e o Espírito não for ressuscitado pela palavra da vida, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te espantes de ter dito, necessário te é nasceres de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Está frio. Nem para onde vai. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é aquele que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então eu não sei de onde é que eu vim. Vim da Dona Ninja, do Estoril, e vou para o reino dos céus daqui a muitos anos, se Jesus não vier antes. Estão a entender? Então não tem nada a ver. Então o que é que eu tenho que focar neste versículo? É que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ou seja, o Senhor está em todo o lado. Eu ouço a voz dele e ele vê todas as coisas, e assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Temos que ouvir a voz do Senhor e andar nos ventos do Espírito, nas correntes. Lembro-me do hino antigo que falava nisto. Nas correntes do Espírito. Estão a perceber? E deixar Deus navegar a nossa vida. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Aquilo que me ensinaram foi a lei. 613 preceitos, mais 312, e agora mais uns tantos que no período interbíblico, 430 anos, inventaram mais uns tantos. São 1030. Olho por olho, dente por dente. Se cair uma árvore, ninguém lhe pode tocar. E se tu me matares o boi, eu vou-te matar o teu. Durante 6 anos eu cultivo esta terra. No 7º ano não posso cultivar. Estou a dar algumas só. Podia dar muitas mais. Como pode ser isso? E Jesus disse,
Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Isto é uma coisa... Jesus estava espantado. Não, primeiro que tudo com a dureza dos corações, mas também com a nhuareza. Vocês perceberam, sabem o que é a palavra nhuareza? Exatamente. Vem de sermos nhurros. Vamos comer gelado, vamos. Desculpa. Já sabem que eu sou brincalhão. A nhuareza dos próprios sacerdotes, dos conhecedores da Bíblia e da palavra, que não entendiam o espírito, só a letra. Estavam tão focados na lei, tão focados na letra, que perderam o quê? A essência. Se Jesus dissesse: eu sou o que sou, eles diziam assim: está bem, és o quê? És o quê? És o quê? Eu sou aquele que é. Está bem, mas és o quê? Não é? Parece aquela piada do... diz lá. Porque ele ia ficar à espera da palavra. E quando Jesus diz: eu sou... Quando Deus diz: eu sou o que sou, já se consumou. Eu sou o que sou. É impressionante. A autorrevelação de Deus. E sem mim não há mais nada. Fora de mim não há outro Deus. Preciso de fazer o desenho. Faz-me um desenho com giz e com um lápis de cor. Eu não estou zangado também, eu é que fico entusiasmado. Na verdade te digo que nós dizemos, versículo 11, desculpem, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nós dizemos o que sabemos e testificamos, damos testemunho, sentimos no Espírito aquilo que vimos, e não aceitais. Vocês não aceitam aquilo que eu falo. Vocês não entendem que a palavra que eu estou a falar está a ser cumprida nos milagres, nas coisas extraordinárias. Nicodemos, vai ser cumprida na tua vida. Se vos falei, versículo 12, de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E neste momento, a mente de Nicodemos teve uma queimbra. Subiu, desceu, está no céu, foi céu. Ui, espera aí. Isto é exatamente. Isto parece uma finta do Maradona. Vá lá, para aí. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente, foi a única coisa que ele entendeu, e foi aqui que se fez luz. A Neustã. Quem é que sabia? Que a serpente de cobra que Moisés levantou para curar o povo das picadas das serpentes ardentes chamava-se Neustã. Já vos conto isso para terminar. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, não para honra, mas para desonra, para a salvação da humanidade e para a glória de Deus Pai. Não é para honra, não é para a honra dele, foi para a desonra dele. Mas a desonra dele trouxe-me a minha paz. A morte dele trouxe a nossa vida. E o seu sangue deu-nos a liberdade e a libertação eterna. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, porque isto é um discurso, continua no 16. E vocês conhecem o João 3,16. Dai, ser-vos-á dado, boa medida recalcada, não é? Não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Então, queridos, uma pequena passagem que falava sobre isto, a tirar-nos fora do contexto, o que é que nos ia levar? A ensinar uma mentira. Hoje estamos aqui, amanhã estamos ali. Nada disso. O que Jesus está aqui a ensinar é que eu preciso
de deixar Jesus entrar na minha vida e no meu coração e passar a ser Ele o comandante da minha vida. E então eu ouvirei a voz dele. Não sei de onde é que virá, nem para onde vai. É como o vento, que eu só sei que eu só tenho que ir. Exatamente. Estão a entender agora? E está relacionado com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é primogênito, é unigênito, era o único, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Por isso é que eu digo, cuidado, não deixem que tirem os versículos do contexto, porque podem nos querer enganar com isso. Amém? Vamos orar? Oh Deus querido, Pai de infinita misericórdia, Pai de amor, graças te damos por tudo o que tu tens feito na nossa vida. Graças te damos pela tua compaixão e misericórdia. Graças te damos pela tua proteção, pela tua salvação, por tudo, Senhor, que tu tens feito na nossa casa e família e na nossa igreja. Nesta noite, conduz-nos até casa, em paz e segurança. Faz-nos transbordar nesta unção, nesta presença, nesta palavra, para que possamos transportar também para aqueles que estão à nossa volta a essência daquilo que tu és, o eu sou, o grande eu sou, na nossa vida, na vida dos outros, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Glória a Jesus.